Olá, Paulo Queiroz por aqui. Hoje eu venho falar sobre um equipamento, uma ferramenta muito importante na bancada do técnico, do eletrônico, seja ele por manutenção de eletrônico em geral ou de smartphone, né? O smartphone que é mais comum, mais usual, que é a fonte de bancada. Então vamos lá conferir. Então vamos à apresentação da fonte de alimentação 2 amperes. Essa fonte de alimentação, vamos falar sobre os benefícios, embora ela seja uma fonte mais simples, com menor quantidade de dígitos e alguns outros critérios que poderíamos comentar, ela vai ser o suficiente, satisfatória para uma grande gama de deflagração de defeito e análise e ativações e uma série de outras funcionalidades aí que essa fonte nos traz. Vamos passar principalmente pelas funções básicas para que a gente tire algumas dúvidas. Ela é equipada aqui, são 3 dígitos. Isso aqui diz respeito à corrente de demanda demandada nos bornes principais, menos e mais. Esse borne aqui do meio amarelo, ele é ligado à carcaça, ou deveria ser, geralmente vai ligado lá no parafuso do transformador. Outra coisa muito interessante, a gente deve sempre entender o princípio de funcionamento do nosso instrumento. Entendendo o princípio de funcionamento do instrumento, a gente o atribui mais, ou aplica melhor, né? Tem outras funções e aplica melhor. Então aqui diz respeito à corrente demandada, que é a tensão aplicada. Esse botãozinho aqui tem um circuito lá dentro que ele estabelece a corrente de desarme. Se eu colocar aqui, por exemplo, em 1 ampere, ele vai desarmar quando eu demandar aqui mais do que 1 ampere. Esse botãozinho aqui são tensões pré-estabelecidas, 1,5, 3,6, 4,8, 6, 7,2 e de 0 a 15. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, 1.5, está marcando 1.4, então um ajustezinho lá dentro, 3.6, 4.7, 5.9, 7.1 e de 0 a 15. Esse 0 a 15 habilita esses 2 botãozinhos. Esses 2 botãozinhos, esses 2 knobs, esses botões, eu posso aqui, ó, mexer pouco, ele varia muito. Esse eu mexo muito e varia pouco. Então, eu tenho aqui para melhor ajuste. Por exemplo, eu quero colocar em 3.8 volts. Aqui é mais difícil. Eu venho aqui, ó, e seleciono mais fácil. Muito bem. Como falamos, essa aqui é ligada à carcaça, ou deveria ser, há de se conferir. Esse daqui não é ligado à carcaça e aqui é saída mais e menos. Sempre atenção aí com a polaridade. Tem versões 127, 110 e 220, né? É um equipamento importado. Equipamento que geralmente tem muito problema em relação à dissipação térmica, quando eu aplico correntes maiores, com tensão maior. Tem um elemento lá atrás que a diferença de potencial acaba elevando muito a temperatura. No mais, um equipamento muito importante e já nesse modelo muito válido para nós técnicos termos aí à disposição. Depois eu vou trazer outros modelos, inclusive resenhar alguns outros modelos, mas trazendo basicamente aí as funções da fonte de bancada. Até a próxima encontro.